versículo de número 26, que diz: E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou ou se converteu em uma estátua de sal. Amados, nós vamos observar o texto, e esse texto ele nos adverte em algumas coisas. Quando nós vamos observar para a história até chegar aonde ou o momento em que a esposa de Ló ela é convertida em uma estátua de sal, nós vamos ver que quando os anjos aparecem a Abraão e Abraão recebe eles muito bem, oferece comida, ali há uma promessa feita a Abraão sobre o nascimento de Isaque, e também é revelado a Abraão, porque Deus estava querendo determinar para as duas cidades de Sodoma e Gomorra, cidade aonde Ló e a sua família moravam, e ambos eram parentes de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão começa a interceder por aquela cidade, visando que ali os justos que houvesse, que moravam naquela cidade, se morassem naquela cidade, viessem de alguma forma estar dentro do projeto de Deus, e por causa deles Deus viesse poupar aquela cidade. E a Bíblia diz que então os anjos vão para lá, para a cidade, mas chegam ali, eles são maltratados de uma forma que os homens que viviam naquela cidade eram tão cruéis, tão inimigos, a qual queriam possuir, ter relação com os anjos. Então, quando nós vemos seres humanos com esse pensamento, com essa atitude, nos dá para entender que são pessoas que de verdade vivem em um nível de pecado que a única forma de Deus tratar é como juízo, igual fez com o povo da época de Noé. E a palavra de Deus ela vai falar que houve ali uma negociação dos anjos com a família de Ló. Havia um lugar para onde foi determinado eles correr, eles fugir para aquele lugar, para que eles não viessem ser também destruídos como o povo de Sodoma. E a palavra de Deus vai falar que então Ló e a sua família saíram às pressas para esse lugar. E a Bíblia vai registrar que o lugar se chamava Zoar. E alguns missionários até trazem um certo simbolismo para aquele lugar de livramento, lugar de escape, lugar de proteção. Mas vamos, quem sabe, adotar então é o simbolismo de lugar de escape. Então a família de Ló recebeu a instrução para escapar para a terra de Zoar, para aquele vilarejo, para aquela cidade. E a Bíblia vai dizer que nessa trajetória a esposa de
Então cabe a nós analisarmos, primeiramente, o projeto de Deus como escape para aquela família, porque Deus já estava determinado a destruir Sodoma com fogo e enxofre, mas para aquela família também, irmãos, estava determinado a misericórdia, a compaixão, o escape e o livramento de Deus, se eles, ou se aquela família, obedecesse a palavra de Deus. Então nós vamos observar e nós vamos ver, se nós fôssemos aplicar a palavra, que para mim e para você também, tem uma palavra direcionada da parte de Deus, que eu e você estamos debaixo de uma promessa, promessa de livramento, promessa de escape, promessa para ir a um lugar de paz, um lugar de descanso, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, mas a Bíblia também registra que isso se nós obedecermos a palavra de Deus e nos colocarmos à disposição desse projeto. E a Bíblia vai então falar que entre Sodoma e Zoar, a esposa de Ló, ela olhou para trás, desobedecendo uma ordem divina, se rebelando contra o projeto de Deus para a vida dela, e ela foi convertida em uma estátua de sal. Agora vamos observar, vocês que estão aqui comigo. Ela não entrou no lugar da promessa, que era para receber o livramento, o lugar prometido por Deus, através dos anjos, mas também ela não morreu em Sodoma. No meio do caminho, ela desobedeceu e ali ela foi transformada em uma estátua de sal e ali ficou. Podemos observar e podemos ver que aconteceu aquilo com ela porque ela não decidiu de verdade entrar no lugar de repouso, no lugar de descanso, no lugar de paz, no lugar onde eles estavam, iam receber o escape da parte do Senhor. Ela não se decidiu. E nós vamos observar aqui, ela não pereceu em Sodoma e nem chegou no lugar de livramento por causa da sua desobediência. Ela pereceu no meio do caminho. Ela pereceu em cima do muro, porque ela estava cocheando em dois pensamentos: se ela ia para Zoar ou se ela voltava para Sodoma. O coração dela estava dividido, mas ela, ao olhar para Sodoma, nos dá a entender que o corpo estava indo para Zoar, mas o coração estava ficando em Sodoma. E a pior coisa que tem, irmãos, é a gente estar em cima do muro.
a gente não se decidir o que a gente quer para a nossa vida. Se somos crente hoje, vamos permanecer amanhã crente, ou se somos crente hoje, amanhã já negamos o nome de Cristo. Não se decide se quer viver uma vida de servo de Deus ou se quer viver uma vida de escravo do mundo. E fica nesse impasse. E Deus não trabalha com esse tipo de pessoa. Precisamos de estar decididos. Quando a palavra de Deus fala sobre o crente, que nem é frio e que nem é quente, fala do crente morno, está falando desse tipo de pessoa que não se decide. Nem é do mundo e nem é do céu. Aí diz, ele nem é de Deus, né? E nem é do diabo. Está sempre em cima do muro. Só que Deus não trabalha com ninguém pela metade. Ou eu estou na igreja ou não estou. Ou eu sou do céu ou não sou. Ou eu sou de Cristo ou não sou. Eu preciso me decidir para onde eu estou indo e de quem eu sou propriedade. A mulher de Ló, ela não estava decidida. Ela estava indo para Zoar, mas o coração estava ficando em Sodoma. E quando ela olhou para trás, ela foi convertida, transformada. E aí uma estátua de sal ficou paralisada ali. E alguns dizem que até hoje aquela estátua existe ali na Palestina. Então, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando nos dias atuais, justamente é isso: trabalhar com pessoas indecisas. A Bíblia, ela registra que todos que trabalharam com indecisões não alcançaram o objetivo de Deus para a vida deles. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel do Egito com o objetivo de levar à terra prometida. Em frente ao Mar Vermelho, o povo começou a murmurar. Em frente ao Mar Vermelho, o povo começou a mostrar que estavam indecisos, que estavam em cima do muro. E ainda falaram para Moisés: bem que nós te falamos que nós não queríamos sair do Egito, porque lá tem os legumes do Egito, porque lá tem a cebola, porque lá tem os frutos, porque lá tem uma seara que oferece todo tipo de alimento. O que é isso? O corpo estava indo para Canaã, mas o coração estava no Egito. Então não resolve, irmãos, eu abrir os meus lábios e falar que eu estou indo para o céu se o meu coração não pensa no céu, não pensa nas coisas que estão de cima. Está pensando no mundo, eu vou morar no céu, mas o meu coração só tem as coisas do mundo. E Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então eu preciso me decidir. Eu preciso me decidir. Porque a Bíblia fala que pertence a Deus corpo, alma e espírito. Ele não nos aceita pela metade. E quando nós não nos entregamos totalmente a Ele, nós não pertencemos a Ele, ainda pertencemos ao mundo, ainda pertencemos ao mundanismo.
diz: não deixai a vossa congregação, como é costume de muitos. Então, nos tempos de quem escreveu aos Hebreus, já tinha esse tipo de crente. Então, precisamos nos decidir e não deixarmos enganar pelo adversário. E o povo que saiu do Egito, mas o coração ficou no Egito, na trajetória de Canaã, na trajetória do Egito para Canaã, eles foram perecendo, eles foram morrendo, foram ficando pelo meio do caminho e não entraram em Canaã. Só Josué e Caleb e as crianças que saíram do Egito e os que foram nascendo pelo meio do caminho na trajetória alcançaram as promessas de Deus. Vocês já observou que tem uma geração desse jeito que até hoje não se decidiu, e quando pensa que não, a gente só ouve falar que morreu, que pereceu, que morreu desviado, morreu esfaqueado, morreu atirado, morreu atropelado. E você vai ver o histórico dele religioso, ele já tinha sido crente, mas nunca tomou a decisão correta de ser fiel a Deus e não alcançou a terra prometida, as promessas de Deus. E outra coisa aqui, no livro de Gênesis 11, a partir de 31, diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Saraí, mulher de seu filho Abraão. Juntos partiram em dos caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Versículo 32 diz: Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Observe, veja. Terá reuniu sua família, saiu da Babilônia, dizendo que ia para Canaã. De Babilônia a Canaã, ele entrou aqui em uma cidade chamada Arã. Armou suas tendas e não prosseguiu viagem. Morreu ali e não entrou na Canaã, para onde ele disse que ia. Outro tipo de crente que decide ir morar no céu, mas quando pensa que não, entra pelas portas de Arã e ali o seu coração é dominado, vencido pelos banquetes de Arã e acaba ficando ali, morrendo ali, afastado e não chega na Canaã celestial. Então isso serve de lição para nós, de exemplo para nós. Temos que ter uma vida decidida no que nós queremos. O pastor da igreja não vai forçar ninguém a ser crente se ninguém não quer. O pastor da igreja não vai forçar ninguém para a igreja se eles não querem. Mas uma coisa é certa: há uma promessa de Deus para quem obedece a sua palavra. Um dia desses eu vi o texto do grande banquete. E o homem fez o banquete e na data mandou chamar os seus convidados. E quando pensa que não, vem um rapaz dizer que nenhum daqueles que foi convidado ia aparecer no banquete. E no final do texto, quando ele via o seu servo atrás de outro, ele disse: porque todos eles que eu convidei jamais
glória e participar do banquete que está preparado para a igreja que perseverou debaixo da promessa. Bendito seja o nome do Senhor neste lugar, nesta noite. Então precisamos perseverar. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que Deus já nos prometeu. E o texto aqui para nós encerrar, Josué, capítulo 24, versículo 14, diz assim a seguir: Josué terminou dizendo: portanto agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ter servos do Senhor, decidam hoje a quem vocês vão servir. Resolvam que vão servir os deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos a Deus, o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus trabalha com crente, com servo que já decidiu de verdade servir a Ele e ir morar no céu. Caso contrário, vai viver toda uma vida, irmãos, de religioso, mas como estátua, sem alcançar as promessas que Deus tem para suas vidas. Então precisamos sair de cima do mundo, precisamos parar de ficar cocheando em nossos pensamentos. Se sairmos do Egito para ir para Canaã, tem que ser corpo, alma e espírito. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus não trabalha com o crente pela metade. Quem quer que a gente viva com o pé na igreja do mundo é Satanás. Jesus quer que a gente esteja com os dois pés dentro da igreja e o coração